Obrigado, Thaís. Bom, doutor, eu vou pedir aí o pessoal da produção para colocar aquela imagem, né? Em que ele está com a mão no rosto, na hora que ele está meio... Olha lá. Nós temos aí a imagem dele. Exato. Essa hora ele já estava meio fora do Maracanã, né? Ele já estava sentindo que estava passando mal. Negócio meio doido. Ele conseguia ver as pessoas, doutor? Ou ele estava inconsciente? É possível que ele estivesse com algum grau de consciência, tanto que ele atendeu às solicitações, ele levantou, tentou ficar de pé. Então ele estava ainda com um certo grau de consciência, mas ele já estava diferente. Bom, e o caso da prima da Luana? Pois eu diria assim, talvez um dos maiores destaques que tem sido dado a essa doença agora, nesse momento, é o fato dele ter acometido uma pessoa jovem. É um rapaz atleta, ainda numa idade muito produtiva e que sofreu uma doença que as pessoas imaginam que sejam doenças exclusivas da idade avançada. Então, todo mundo acha que AVC é doença de pessoas idosas e não é bem assim. Então, o AVC pode acometer pessoas jovens, como aconteceu com o Ricardo, como já aconteceu com a prima da Luana. Então, ontem, aproveitar a oportunidade, ontem eu atendi uma médica de 38 anos que deitou, dormiu e acordou hemiplégica, com uma paralisia de um lado. Ô, louco. 38 anos de idade. Então, é uma doença que pode aparecer em pessoas jovens e com um aspecto pior. Eu diria assim, as pessoas jovens, elas não estão preparadas para terem AVCs. Então, elas vão sempre ter sequelas mais graves. Então, em função de serem mais resistentes, é isso? Não? A pessoa com o envelhecimento, a natureza vai preparando para ela ter um AVC. Então, ela vai preparando o cérebro, vai preparando os vasos sanguíneos, de forma que, quando acontece, não seja muito grave. Mas quando isso acontece numa pessoa jovem, não está ainda preparado e sempre vai ter consequências mais graves. Bem, doutor, a gente falou aqui muito a respeito de AVC e uma das causas é essa, é a hipertensão, né? A hipertensão, o senhor me disse que tinha uma outra doença também de ordem física, né? A famosa aranha, né? É o aneurisma. Aneurisma, que também é uma das causas. E a gente tem outras doenças que aparecem. Bom, uma coisa é o seguinte... Pressão alta pode levar a isso, pode levar inclusive à morte. É o fator de risco mais importante. Bom, e quando as pessoas têm algumas coisas, como, por exemplo, a bendita da enxaqueca, aquela dor de cabeça que parece que o mundo está de mal comigo. Eu vou aproveitar o ensejo para correlacionar as duas coisas e falar sobre um aspecto que às vezes as pessoas até nem acreditam. Enxaqueca é uma causa de AVC. Então, a enxaqueca pode causar AVC em pessoas jovens. Olha, eu tenho duas notícias ruins para você. Primeiro, AVC dá em jovem e enxaqueca é uma das causas, hein? Doutor, eu tive uma enxaqueca que eu fui para o hospital e eu ficava gritando de tanta dor. É a enxaqueca. É uma enxaqueca e, como eu estou dizendo, existem enxaquecas graves que podem levar a pessoa a AVCs, principalmente em mulher jovem, tá? Então, é um doutor, fator de risco. Matar aqui. É um fator de risco. Isso hoje é inquestionável. A gente não vê com muita frequência, mas de vez em quando você vê um caso como esse. Eu acho que essa pessoa que eu atendi ontem, que é uma doutora, ela acordou com muita dor de cabeça e hemiplégica. Eu acho que ela teve uma crise de enxaqueca e fez um AVC. Doutor, e a enxaqueca, ela está relacionada à alimentação? Que tem gente que diz que o porquê comeu chocolate deu a enxaqueca, porque comeu não sei o que deu enxaqueca, é verdade isso? Isso é verdade, mas é assim, é muito variável, é muito individual, eu diria. Então, existem pessoas que têm sensibilidade a determinados tipos de alimentos. Então, realmente, tem pessoas que não podem comer chocolate. Mas tem pessoas que podem comer tudo e tem enxaqueca apesar disso, né? Então, é muito variável isso. E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. De vez em quando, a gente vê algumas coisas que são muito curiosas. Algum tempo atrás, eu atendi um senhor da zona rural que tinha enxaqueca toda vez que comia feijão. Então, ele não podia comer feijão porque ele tinha enxaqueca. Então, era terrível. Isso, a gente pode fazer uma analogia e dizer que a enxaqueca teria alguma coisa a ver com o fígado, por exemplo? Não, a digestão? Nada a ver. É porque, assim, certos alimentos têm certas substâncias que vão lá no cérebro e vão desencadear o mecanismo de enxaqueca. Mas não é porque seja uma doença do estômago, do fígado, não tem nada a ver. E a enxaqueca, ela tem sintomas digestivos. Então, assim, quando a pessoa tem uma crise forte de enxaqueca,
enxaqueca, ela costuma ter náusea, costuma ter vômito, às vezes dor abdominal. Então, tem vários sintomas que às vezes levam a pessoa a achar que é uma doença do sistema digestivo que causou a dor de cabeça, mas é o inverso. Toda enxaqueca tem cefaleia, dor de cabeça. Sim. Uma coisa também não tem crianças. nada... Crianças às vezes têm enxaqueca e não tem dor de cabeça. Que barato. A enxaqueca em criança ela é diferente. Então, em criança ela pode causar tontura, pode causar dor abdominal, pode causar só náusea e vômito e a criança não queixa de dor de cabeça. Nossa. Mas em adulto, a característica mais comum é a dor de cabeça. Bom, doutor, a respeito dessa história de dor de cabeça, porque é um negócio que quase todo mundo tem, ou você teve, ou ainda vai ter, ou então você já morreu. Você não está aí nos assistindo, porque todo mundo já teve dor de cabeça ou vai ter uma determinada hora. Essa dor de cabeça constante, aquela que a mulher tem, por exemplo, no período menstrual, ou aquela que os homens têm no final de semana. Tem homem que chega no final de semana, parece que não vou trabalhar e começa a ter... Não é. Brincadeira. Não é verdade. Brincadeira. Tem homem que na hora que diminui o estresse, que o estresse é benéfico também para a vida, né? Diminui o estresse, tem dor de cabeça. Isso deve ser tratado clinicamente? Como é que deve fazer? A grande maioria dessas dores de cabeça são enxaquecas. Então, a enxaqueca do período, a dor de cabeça do período pré ou menstrual é uma forma de enxaqueca. A famosa TPM? A gente chama isso de enxaqueca menstrual. A enxaqueca da ressaca, ou a dor de cabeça da ressaca, é uma enxaqueca. Então, existem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ao álcool. Então, ela pode ter a dor de cabeça logo no momento que ela está bebendo ou no dia seguinte. Então, ela bebe a noite toda, não sente nada. No dia seguinte vem aquela dor de cabeça terrível. Então, isso é uma forma de enxaqueca. E existem várias outras formas de dor de cabeça que às vezes são mais difíceis de serem diagnosticadas. Então, as pessoas acham que, por exemplo, aquela dor de cabeça é comum. A gente ouve muito isso. Minha dor de cabeça é comum. Tá, costuma ser uma enxaqueca comum, mas é uma enxaqueca. Obrigado, doutor. Para te contar um negócio. Eu vou dar um testemunho aqui. Álcool dá dor de cabeça. Cigarro, eu não sabia. Também dá ressaca e muito grande e com dor de cabeça. É uma grande verdade. Falar nisso, eu acho que eu já posso falar aqui de público. Eu parei de fumar. Parabéns, Leozinho. Graças a Deus. Você, o Fábio também, né, daqui. Pois é, muita gente daqui. Parabéns. Assim, o que é muito bom para vocês lá, né? Com certeza. Eu acho que esse é um dos males da humanidade que a gente tem que lutar sempre contra isso. Leozinho, o doutor que está lá no DAIA, né, doutor? Mas peraí que nós temos uma mensagem ainda, é isso? Roda aqui para mim. Tá aqui. Eu gostaria de saber por que a minha mãe teve apenas o início do AVC com sua pressão a 22 e o Ricardo Gomes com 19 teve problemas. É o Gleidson Alexandre, aqui de Porto Velho. Tá aí, doutor. Esse termo início do AVC, ele é um termo que é muito usado pelas pessoas, pelos leigos, mas na verdade assim, não existe um início de AVC. Ou a pessoa teve um AVC pequeno, um AVC leve, ou ele teve um AVC grande, um AVC extenso, grave. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas irem ao médico, ou às vezes o médico não explica direito, a pessoa não entende direito, ela acha que a pessoa teve um início de AVC, mas não, ela teve um AVC, só que foi um AVC pequeno, um AVC leve. Então, não há como ter um início e não ter o AVC. Bem, eu queria dizer também agora aqui no final o seguinte, que uma série de exames... depois de você ter tido problema ou antes de ter tido problema, que essa é a parte mais importante, precisam ser feitos. E a gente tem aqui uma instituição, né? É verdade, especializada para tratar disso, que é o DAIA, né? Sim, sem dúvida. Eu posso dizer que hoje me sinto muito orgulhoso de ser médico em Rondônia, de fazer parte da equipe clínica do DAIA, porque lá nós temos assim os melhores equipamentos, não diria da região norte, do Brasil, né? Os equipamentos são equipamentos todos de ponta, de excelente qualidade, a seriedade com que é feito o atendimento, todo o processamento das informações dentro da instituição é algo
algo assim, realmente de primeiro mundo. Então eu me sinto muito privilegiado de fazer parte da equipe DAIA e eu posso dizer que, com certeza, Rondônia hoje está equiparada a qualquer grande centro médico do país. Nós temos tudo que se faz em qualquer lugar no país. Então não há mais aquela história de dizer, para a gente fazer um tratamento bem feito, você tem que ir para outro lugar, para outro grande centro, né? Como eu ouvia quando eu cheguei aqui, o melhor médico de Rondônia é o Dr. Vasp e o Dr. Varig. Isso acabou. Então hoje nós temos o DAIA, que faz tudo que você precisa na área médica. Aliás, Obrigada, acabou doutor. literalmente. Nem Varig nem Vasp para mim existem mais. Né? Agora, há quanto mais, tempo já sem isso? dúvida. Então a coisa já mudou. Nós conversamos hoje aqui com o Dr. Pausanes no Conversando com o Doutor.